todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos André. Louvo a Deus por mais essa oportunidade, através deste canal, divulgar o Evangelho, a mensagem gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvo a Deus também pela vida do pastor Luiz Carlos, que tem estado aí empenhado nesse trabalho, também na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Nesta mensagem, nós iremos tratar de questões de suma importância para os nossos dias. Iremos falar a respeito quem é Jesus e o que é igreja. Por isso, amigos, ouvintes, convidamos você que acompanhe atentamente, pare os seus afazeres e acompanhe atentamente a leitura, a meditação na Palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa conduzir você sempre em toda a verdade da Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe no seu nome maravilhoso. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui e através deste canal anunciar as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre uma alegria falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E esperamos, amigos ouvintes, que o Evangelho de Jesus possa trazer esclarecimento, edificação e muitas bênçãos espirituais na sua vida. Nós iremos falar aqui nesta mensagem a respeito da confissão de Pedro, quem é Jesus, o que é igreja, assuntos de suma importância para a nossa vida espiritual. Chamo a sua atenção, acompanhe atentamente a mensagem, porque Deus tem uma palavra para você. Nós iremos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Tivemos aqui a oportunidade, o privilégio de lermos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é maravilhosa. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o versículo que lemos está aqui na passagem onde vimos a confissão do apóstolo Pedro. Amigo ouvinte, quem é Jesus para você, amigo? Você conhece Jesus apenas de ouvir falar? Ou você conhece verdadeiramente o Senhor Jesus? Quem é Jesus? Talvez você também pode estar dizendo: Jesus é o Filho de Deus. E é verdade, se tratando de Cristo, o Filho de Deus. Mas também é necessário que o amigo, que o ouvinte, também tenha o entendimento que, ao mesmo tempo, se trata também do próprio Deus. Que maravilha! Como é maravilhoso adentrarmos para dentro da Escritura. E o apóstolo Paulo, escrevendo também na sua carta, ele fala a respeito de termos o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, o mistério de Deus é Cristo. Diz a palavra: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, louvado seja Deus. Então, em Cristo estava ali toda a plenitude da divindade, em Cristo. Então, amigo ouvinte, tenha cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias, muitas tradições dos homens, coisas do mundo e não segundo Cristo. Temos também esta advertência na palavra de Deus. Então, amigo ouvinte, saiba que Deus é Espírito e nós aprendemos na palavra
Deus Espírito estava em Cristo homem. O único Deus Espírito se fez homem. Por isso, quando ali o anjo trouxe ali o anúncio, e falando a respeito do menino Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus em pessoa na terra. Louvado seja Deus, que maravilha! Então, quem é Jesus? Amigo ouvinte, que você também possa ter o entendimento bíblico, o entendimento vindo da palavra de Deus. E também João escrevendo na sua carta, 1 João 5,20, estamos no que é verdadeiro. Isso é em seu Filho, Jesus Cristo. Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta grande verdade precisa o amigo, o ouvinte, ter o entendimento. Não apenas ouvir ou conhecer Jesus de ouvir falar, mas você precisa conhecer Jesus através do Espírito Santo, abrindo o seu entendimento para que você seja sabedor que Jesus é Deus, o único Deus verdadeiro. O que é igreja? Também, amigo ouvinte, sempre você depara também com essa palavra. O que é igreja? Talvez você tenha visto esta palavra em uma praça, ali em uma placa, em uma construção, ali na praça, em uma esquina. O que é igreja, amigo ouvinte? Talvez o amigo tenha a definição que igreja é uma bela construção material, feita ali de tijolos, cimento, telhas. Talvez o amigo tenha tido a definição que igreja é uma organização ou até mesmo uma denominação religiosa. Mas a Bíblia nos ensina o que é igreja e nós devemos aprender com a Bíblia Sagrada a definição de igreja. Então, aqui mesmo neste texto, nós aprendemos, a Bíblia nos diz que igreja é uma instituição divina. Instituição divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, formada com pedras vivas, como também nos ensina a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, e o versículo 5, a palavra de Deus nos ensina: vós também, como pedras vivas, sois casa espiritual. O homem, a mulher, é pedra viva e se torna casa espiritual, morada de Deus, igreja de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós estamos aprendendo também com a mensagem de Deus neste momento. Quem é Jesus? O que é igreja? São todos aqueles que ouvem o chamado de Deus para serem igreja, família de Deus na terra, chamados para saírem do pecado. Então Deus tem chamado as pessoas para ser também parte da sua igreja, da sua família, um povo eleito, um povo santo, um povo separado. Então Deus tem chamado para que o homem, para que a mulher possa sair do pecado, do mundo tenebroso, da corrupção, da denominação, da seita religiosa, com o único objetivo para que o homem e a mulher possa servir a Deus, unicamente a Deus, o nosso Senhor Jesus. E como nós ouvimos aqui, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus. Deus tem edificado a igreja. Deus tem erguido a igreja. Deus tem realizado uma construção maravilhosa, que é a igreja.
em cada cidade, em cada distrito, em cada localidade, em cada povoado, onde o homem, a mulher, recebe de bom grado a palavra de Deus e com humildade passa a temer a Deus e obedecer o Evangelho, a mensagem original, ali Deus começa a edificar, construir a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele mesmo disse: edificarei. E Deus tem levantado uma construção. E a igreja é edificada segundo o plano de Deus. Isso é importante, amigo ouvinte. Muitos têm se denominado igreja de Deus, construção de Deus, mas a igreja de Deus, a construção de fato erguida por Deus, é segundo o plano estabelecido na palavra, os ensinamentos, as doutrinas bíblicas e apostólicas. Então, o Senhor Jesus Cristo tem edificado a sua igreja em muitas localidades, mas Ele tem usado o seu plano estabelecido, e o plano estabelecido está na Bíblia Sagrada. Assim é a igreja edificada. E nós aprendemos que esses materiais, não se tratando dos materiais material, se tratando de uma construção física, ali tijolos, cimento, ali telhado, madeira. Não, nós estamos falando da igreja, de uma construção espiritual. E nós encontramos os materiais apropriados na Bíblia Sagrada, e o material apropriado para essa edificação, para esta construção, é a palavra de Deus. Por isso Deus tem restaurado o seu povo. Restauração não é o nome da igreja, restauração é o agir de Deus na vida da igreja, através da sua preciosa palavra. Louvado seja Deus. Então vimos o Senhor Jesus Cristo dizendo: edificarei a minha igreja. Isso é maravilhoso. A igreja é de Jesus, nós aprendemos aqui. Jesus disse: a minha igreja. Quantos que neste tempo têm se intitulado dono de igreja? Talvez você já viu um templo, uma construção com uma placa dizendo ali o nome do fundador, ano tal. É um erro brutal o homem terreno se denominar dono de igreja, porque nós aprendemos com a Bíblia Sagrada que a igreja é de Jesus, a igreja pertence a Jesus, Jesus é o dono da igreja. Louvado seja Deus. Então podemos ver Jesus dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi atacada. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E também no nosso tempo, a igreja continua sendo perseguida e atacada, mas nunca será destruída, porque o Senhor Jesus Cristo está na igreja, e o Senhor Jesus Cristo é vida, é poder, é o Deus Todo-Poderoso, que com o seu braço forte tem conduzido o seu povo. Louvado seja Deus. Amigos ouvintes, um assunto de suma importância para os nossos dias. Quem é Jesus e o que é igreja? Espero que o amigo, que o ouvinte possa ter ouvido cuidadosamente a mensagem da palavra de Deus e que o Espírito Santo traga esclarecimento, direção, uma vida na palavra para você, amigo ouvinte, para que você possa ser também, neste tempo, igreja de Deus e família de Deus na terra. Louvado seja o nome de Jesus, que Jesus Cristo lhe abençoe e que a graça de Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida. Amém.